Eu escolheria, enfim, dois temas que estão praticamente em todos os jornais. Um, obviamente, é a discussão do novo Código de Trabalho, que é uma verdadeira declaração de guerra a quem vive do trabalho neste país. E, por outro lado, todo este negócio mais do que obscuro do BPN. E salientaria, no que diz respeito a este último caso, a circunstância de saber agora, notícia da primeira página, salvo erro, do Diário de Notícias, que para além de os contribuintes portugueses, ou seja, os cidadãos, terem enfiado do seu bolso bem mais de 5 mil milhões de euros para tapar os buracos de uma gestão completamente fraudulenta. Portanto, nós tivemos aqui uma inovação lusitana que é precisamente aqueles que mal ouvem falar em nacionalização de empresas ficam imediatamente com os cabelos em pé e então da banca nem pensar, acharam bem e impuseram que se nacionalizasse o buraco da banca. E, portanto, os bancos não podem ser nacionalizados, mas os buracos podem. E, para além disso, ficamos agora a saber que, de facto, o Estado cobrou por esse super empréstimo de bem mais de 5 mil milhões de euros, uma taxa muitíssimo inferior àquela que é praticada nas próprias operações bancárias e, mais ainda, muitíssimo inferior àquela que é praticada em relação ao cidadão comum. Por outro lado, também saliento que se trata de um buraco onde a medida que foi tomada na altura, quando se soube, enfim, quando foi inegável aquilo que se passava, foi não nacionalizar todo o grupo, mas deixar de fora precisamente a sociedade lusa de negócios, isto é, a empresa onde estavam os ativos reais e substanciais, e pegar pura e simplesmente no banco onde tinha sido enviado todo o tipo de lixo tóxico financeiro. O que é interessante também, Garcia Pereira, desculpe lá, é a Caixa também apoiar o BPN com mais 700 milhões por mais 3 anos. Exatamente, era aí que eu queria chegar também. Portanto, em primeiro lugar, deixou-se que os acionistas, os beneficiários dessas negociatas, pudessem lavar a cara da empresa mãe de todo esse polvo, que é a SLN, aliás agora mudou de nome, dentro dessa lavagem, chama-se Galileu, puderam tranquilamente continuar a fazer os seus negócios e os contribuintes portugueses, isto é, os cidadãos portugueses, viram-se esportulados dos seus bolsos daquele montante gigantesco, a taxas absolutamente de dádiva. E não contentes com isto, ainda está garantido empréstimos da Caixa Geral de Depósitos, isto é, uma vez mais do bolso dos cidadãos, da ordem dos 700 milhões de euros até 2015. E depois um banco como este, que teve esta injeção de capital, sim, exatamente, é vendido por um preço absolutamente saldo de 40 milhões de euros, quando se sabe que o banco angolano que está por trás do BIC, do comprador do banco, num contrato, aliás, que ninguém conhece, nem sabe quais são os seus principais elementos, despendeu nesta operação cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, que negócio é este? Tudo, a Comissão veio ontem dizer que isto era um ótimo negócio, como é óbvio, mas é um ótimo negócio para quem, Garcia Pereira? Pois, um ótimo negócio, naturalmente, e em primeiro lugar, para quem fez os buracos e se escapa incólume dessa responsabilidade. Recordemos que apenas um dos responsáveis está atrás das grades, só um. Os outros passeiam-se por aí, designadamente por Cabo Verde e por outros sítios. Em segundo lugar, para quem vai comprar ao preço de saldo. E depois eu saliento um aspecto, porque os defensores desta solução estão a dizer, bom, mas a União Europeia garantiu que uma série de requisitos e falam designadamente da salvaguarda dos postos de trabalho. O que é hoje noticiado é que o BIC ficaria obrigado a garantir, por agora, 750 dos postos de trabalho. Ora, os postos de trabalho, se a memória não me falha do banco, são 1.580. Ou seja, metade dos trabalhadores tem já neste momento o cutelo do despedimento em cima do pescoço. E esta que é a solução magnífica que a União Europeia e o Governo, sem explicarem os contornos, é porque nós não sabemos quais foram os requisitos que foram definidos para a compra do banco. Se calhar por 40 milhões de euros, os próprios trabalhadores do banco o compravam. Qual seria a solução? Liquidação do banco, nacionalização? Não, a solução era a nacionalização de todo o grupo, apreensão imediata dos bens pessoais e dos ativos dos administradores, que nos termos da lei respondem solidariamente pelos danos que causarem no exercício das suas funções e, obviamente, a colocação
desta estrutura financeira, bem como das outras, sob o controle direto dos cidadãos portugueses. No que diz respeito à questão do Zeca Afonso, eu diria apenas que nós vivemos hoje uma época em que se torna cada vez mais claro que se tenta apagar a memória coletiva do povo português. E, portanto, isso é uma técnica de todos os regimes ditatoriais, para quem, como dizia o Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, nazi, quando ouvia falar de cultura, sacava logo da pistola. Um povo sem memória é um povo sem capacidade de intervenção no futuro. E é por isso, por exemplo, que na história, no ensino da história, na maior parte dos casos não se chega hoje, no caso dos nossos filhos, sequer ao 25 de Abril, sequer ao período imediatamente antes. Tudo aquilo que é o armar o povo dessa experiência histórica acumulada tende a ser diluído exatamente para impedir que ele seja crítico e seja um interveniente crítico. Como dizias, Choco, que um partido use frases de músicas de Zeca Afonso. Sim, um partido que tem práticas ditatoriais e que tem ideais que são o contrário daquelas que Hitler também foi eleito democraticamente. Não é isso, não é isso. Tem práticas. Mas o PSD foi eleito também democraticamente. Sim, foi eleito, mas já há muito tempo perdeu a legitimidade, quer a legitimidade eleitoral, quer a legitimidade política e agora com as últimas greves gerais, com a legitimidade sociológica. Sim, é evidente. E eu penso que se tornou habitual quem está no poder cuspir na memória coletiva das pessoas e na capacidade de inteligência. Quer dizer, quando, por exemplo, se vem afirmar uma preocupação do governo pelos problemas sociais e nós temos 2 milhões de pessoas a viver abaixo daquilo que se convencionou chamar o limiar mínimo de pobreza, os 434 euros, também é um conceito sociológico interessante, porque parece que quem ganha 435 já é rico, mas quem toma exatamente numa altura em que o desemprego galopa da forma que galopa, nós temos um número real de desempregados, queria dizer também isto relativamente a uma notícia que citou, o número real dos nossos desempregados, de acordo com as próprias estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, não são 770 mil, são 1.224.000. Sim, já falamos disso. Já falámos mais de uma vez, mas pela primeira vez. E quando se fala daqueles 300 mil desempregados, é muito mais. É por referência aos 700 mil oficiais. Portanto, num país onde nós temos um nível médio de remunerações muitíssimo abaixo do da média da União Europeia, onde há 2 milhões de compatriotas nossos que sobrevivem com cada vez maior dificuldade, onde nós temos 1,5 milhão de pessoas que saem todos os dias de casa sem saber se à noite ainda têm emprego. Portanto, ainda tem emprego e conseguir dar de comer aos filhos. Portanto, isto significa tentar cuspir na inteligência das pessoas. Há apenas um pequenino pormenor que essa gente esquece. É o povo. E o povo sabe, pode ser iludido durante algum tempo, mas sabe bem e acabará por derrotar aqueles que, neste momento, são os principais responsáveis pela sua exploração e opressão. E isto liga-se à história do Código de Trabalho. Este novo Código de Trabalho corresponde a isto: liberalização e facilitação e embaraçecimento dos despedimentos, roubo dos salários, roubo do trabalho. E um país que aposta nisto, a ponto de, outra notícia que eu recortei hoje, vem no I e relata uma situação de páginas 16 a 19. Sim, obrigado. Uma situação que é reveladora do nosso país. É que nós temos cada vez mais desempregados a esconderem as habilitações e qualificações para conseguirem encontrar um emprego que é sempre de baixa qualificação e ultra precário e miseravelmente mal pago. Portanto, ou se corta com esta lógica do modelo do trabalho intensivo pouco qualificado e baratinho, que é aquele para o qual o Código de Trabalho aponta, ou o país irá definitivamente no caminho do desastre. E, portanto, eu acho que estas alterações ao Código de Trabalho têm de ser firmemente combatidas.